It's a blessing to be here with you this weekend. Foi uma bênção estar com vocês durante esse final de semana. Just before we start our discussion about our last topic, Antes de nós começarmos a discussão sobre esse último tópico, I want to give you a special invitation. eu quero dar a vocês um convite especial. How many of you have enjoyed being here? Quantos de vocês apreciaram estar aqui? Yeah, amen. It's been a Amém. blessing. Foi uma bênção. We're going to be in Romania May 7th through 10 Nós estaremos na Romênia em maio dos dias 7 ao 10, with the Outpost Centers International Convention. e estaremos na UCA Internacional, na Convenção Internacional. Over the past 2 years, Nos últimos 2 anos, we've had about, James, maybe 30 or 40 events like this nós tivemos, scattered across the planet. cerca de 30 ou até 40 eventos como esses espalhados ao redor do mundo. But what we're going to do in May Mas o que nós faremos em maio only happens once every 2 years. só acontece uma vez a cada 2 anos. And so if you think Então, se você pensa, that you want to get more of a global picture se você quer ter um quadro completo, global, of mission and ministry, sobre missão e ministérios, we're inviting you to join us in Romania. nós te convidamos a se unir a nós na Romênia. If you flash this QR code, Se você mirar nesse QR it will Code, take you to the details for our convention in Romania. vai te levar aos detalhes sobre a nossa convenção, nosso congresso na Romênia. So thank you again for allowing me to be here with you. Agradeço novamente por me permitir estar aqui com vocês. Our theme O nosso tema is Christ's Commission, é a Comissão de Cristo, our calling. nosso chamado. And we have talked about both Christ's Commission and our calling. E nós falamos já sobre a Comissão de Cristo e o nosso chamado. And I want to ask you the question today, E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. why not? Por que não? I want to ask you the question from two perspectives. Eu quero fazer uma pergunta para vocês em 2 perspectivas. Why not you, Por que não você and why not now? e por que não agora? Is there any time in history where we have found a way to reverse the time that passes? The passing of time. Have we found a way to reverse the passing of time? Nós conseguimos achar algum meio de reverter o passar do tempo? Sometimes we say, oh, if only we could turn time backward. Algumas vezes nós dizemos, se eu pudesse voltar no tempo, I would do something different. eu teria feito algo diferente. But that's not possible for us. Mas isso não é possível para nós. So we stand today Então nós estamos aqui hoje, in today. no hoje. There is no past time we can go back to. Não há um passado ao qual nós podemos voltar. And when today is gone, E quando o hoje for embora, it will be forever gone. vai ter ido embora para sempre. Why not you? Por que não você? And why not now? E por que não agora? We talked about the story of Dimda, Nós falamos sobre a história do Dimda. how God called a Buddhist who hated Christians Como Deus chamou um budista que odiava cristãos and had no money e não tinha dinheiro and couldn't speak e English não conseguia falar inglês to be an English teacher in the country of Cambodia. para ser um professor de inglês no país de Camboja. It's amazing what God can do. É incrível o que Deus pode fazer. And we talked about Fidel, E nós falamos a respeito do Fidel, the meanest man in town, o homem mais malvado e terrível da a cidade. murderer Um assassino who was called by God que foi chamado por Deus to become a missionary para se tornar um missionário in his hometown. na sua cidade natal. And we talked about Chief I Love You. E nós falamos sobre o Chief I Love You. I still want his name. E eu ainda quero o nome dele. But who is not a Seventh-day Adventist yet? E quem não é um adventista do sétimo dia ainda? But I believe we will see him in the kingdom. Ele ainda não é adventista, mas eu acredito que vou vê-lo no reino celestial. And the children of India E essas crianças na Índia, that are being educated que estavam sendo educadas and learning to love Jesus e aprenderam a amar a Jesus, so that they can be missionaries for him in their community. para que elas pudessem ser missionárias para Jesus na comunidade delas.
We talked about my friend from Calcutta, E falamos sobre nosso amigo no Calcutta, India, Calcata, na Índia, who is confined to a wheelchair, que está confinado numa cadeira de rodas. but he comes to church on Sabbath morning, Mas ele vai para a igreja no sábado de manhã and he gives his praises up to God in music. e ele dá os seus louvores a Deus em forma de música. And today, Hoje, I want to share with you the story of Mama Cecily. eu quero compartilhar a história da Mama Cecily. Because some of you here today Porque alguns de vocês aqui hoje believe that you are an exception to the rule that God can use anyone. talvez acredite que você seja uma exceção à regra de que Deus pode usar todas as pessoas. Cecily was born in the country of Congo. Cecily nasceu no país do Congo, In the northeast region of Congo, na parte nordeste where do there Congo, is continual conflict. onde há conflitos recorrentes. In fact, we had a ministry in that part of Congo Aliás, nós tínhamos um ministério nessa parte do Congo, where the leaders of the ministry onde os líderes do ministério barely escaped with their lives. quase não escaparam com vida, God spared their life, mas Deus poupou a vida deles. and they were able to escape. E eles foram capazes de So escapar. this is the environment in which Mama Cecily was raised. E esse foi o ambiente que Mona Cecily, Mama Cecily. Mama, tá? A Mama Cecily foi criada. She told me Ela me disse that when she was a young child, que quando ela era uma pequena criança, she often had to run from her village, ela geralmente tinha que correr da vila dela and they would escape into the jungle e escapar para o meio da and into the floresta, forest. para no meio da mata, And at night, de noite. the men would creep back Os homens de noite to try and get some food from their gardens. iam se arrastando de volta lá para tentar pegar um pouco de comida dos seus She jardins. told me she never knew whether her father would return the next morning or not. E ela disse que nunca sabia se o pai dela voltaria na próxima manhã ou não. And sometimes they had to live for days in the jungle E algumas vezes eles tinham que viver por dias ali na to floresta escape the violence that was happening in their village. para escapar da violência que estava acontecendo na She vila grew up as deles. a Catholic, Ela cresceu como uma católica and when she was about 15 years e old, quando ela estava na idade de she 15 was anos de idade, in church doing choir practice. e ela estava na igreja enquanto estava tendo um ensaio do coral. And she told me that her parents had taught her something. E ela disse que os pais dela ensinaram algo para ela. She said they had taught us an awareness of violence. Ela me disse, eles me ensinaram sobre estarmos cientes a respeito da violência. They told her if you're ever by yourself Eles disseram, se você estiver sozinha and you hear gunshots, e você ouvir tiros, you must listen carefully, você deve ouvir cuidadosamente, because you will need to decide which direction to go. porque você vai ter que decidir qual direção você vai tomar. And as she came out of church that day, Então ela saiu da igreja naquele dia she was on her way home, e ela estava a caminho de casa. and she started hearing the gunshots. E ela começou a ouvir os tiros. She stopped and she listened, E ela parou e escutou, because her parents had told her, porque os pais haviam avisado ela. don't run toward the violence, run away from the violence. Não corra na direção de onde você está ouvindo a violência. Corra a posição contrária, direção contrária. And Cecily began to run. E Cecily começou a correr. And she ran, and she ran, E ela correu And e she correu ran. e correu. until she crossed the border into Uganda Até que ela atravessou a fronteira de Uganda and found a refugee camp there. e achou um campo de refugiados ali. Her family was not with her. A família dela não estava She had run com ela. by herself Ela correu por si mesma to preserve her life. para preservar a sua vida. She came to the refugee camp without anything. Ela chegou ao campo de refugiados com nada. And she said the refugee camp itself was a place of risk, E ela disse que o campo de refugiados por si mesmo era um lugar de risco, especially for young ladies. especialmente para moças jovens. And as she shared the story, you could see the passion in her face.
E quando ela compartilha essa história, você pode ver a paixão no rosto dela. about how that she had a passion to help other people who were in that situation. De como ela tinha uma paixão de ajudar pessoas que estavam nessa situação. She said, you couldn't scream. Ela disse, você não podia gritar. It wouldn't do any good. Não te faria nenhum bem isso. You couldn't even cry Você não podia nem chorar, because that would show weakness. porque isso mostraria fraqueza. And so she learned to be strong. Então ela aprendeu a ser forte. But one day, Mas um dia, someone came to the camp alguém veio por esse acampamento. and she ended up being baptized as a Seventh-day Adventist. E ela acabou sendo batizada como adventista do sétimo dia. Terrible, risky place in which she lived. Naquele lugar terrivelmente arriscado que ela vivia. And later on, someone else came to the camp. E mais tarde, alguém veio também para o campo de refugiados. They began selecting people, E começou a selecionar e escolher pessoas. and she was selected E ela foi escolhida to receive a visa para receber um to visto come to the United States of para ir America. para os Estados Unidos da América. Cicely A Cicely ended up acabou in Lexington, Kentucky. Lexington, Kentucky, lá no Kentucky, nos Estados Unidos. As a young lady E como uma jovem, brought to the United States from a refugee camp trazida para os Estados Unidos de um campo de refugiados, with a past that could haunt any one of us. com um passado que poderia assombrar qualquer um de nós aqui. She said, I have to earn a living. Ela disse, eu tenho que ganhar a vida. And she got a job E ela conseguiu um emprego. in a company there in Lexington, Kentucky. E ela conseguiu um emprego numa companhia lá de you know what her Lexington, job Kentucky. Sabe qual foi o trabalho que ela conseguiu? Her job is to sweep the floors. O trabalho dela era limpar o chão. Her job is to mop the floors. Era varrer, limpar o chão. Her job is to clean the bathrooms Era lavar, limpar os banheiros. and take out the trash. E tirar o lixo fora. In the United States, we call them janitors. E nos Estados Unidos nós chamamos eles de janitors, ou seria Cicely, in Lexington, zeladores. Kentucky. Ok, thank you. It's okay. Repeat, please. Can you repeat the lesson? Cicely Então a Cicely is a janitor é uma zeladora in Lexington, Kentucky. em Lexington, no Kentucky. Now, how many of you believe that God can use a janitor? E quantos de vocês acreditam que Deus pode usar um zelador? I'm telling you what, God has no limitations E eu posso dizer a vocês que Deus não tem limitações, except exceto por our stubbornness. nossa teimosia. That's what he's dealing with more than anything else. Isso é com o que ele mais lida. He doesn't need our money. Ele não precisa do nosso dinheiro, He doesn't need our ability. ele não precisa de nossa habilidade. He needs our what? Ele precisa do quê? I don't know what the word is in Portuguese, but in English it's availability. Eu não sei qual é a palavra em português, mas a palavra é a disponibilidade. All right. Availability. Cicely Ok. made herself available to God. Então Cicely se fez disponível para Deus. She got a call one day from her village that she used to live in the Congo. Então ela recebeu um dia uma ligação da vila onde ela havia morado ali no Congo. And they said, Mama Cicely, E eles disseram, Mama Cicely, we are not doing well here. nós não estamos bem aqui. We need your help. Nós precisamos da sua ajuda. And she said, what can I do? E ela disse, o que eu posso fazer? I'm a janitor Eu sou só uma zeladora, living in Lexington, Kentucky. vivendo em Lexington, no Kentucky. But they said, Mama Cicely, E eles disseram, Mama Cicely, we need your help. nós precisamos da sua ajuda. Many children Muitas crianças in our village cannot go to school. na nossa vila não podem ir à escola. Finally, she said, what can I do? E a Cicely disse, o que eu posso fazer? And as she began to think about what she could do, E quando ela começou a pensar no que ela poderia she fazer, realized that while she didn't make very much money, ela percebeu que, embora ela não fizesse muito dinheiro, she might be able to save a little bit ela poderia salvar um pouco desse dinheiro and at least help someone. e ao menos ajudar alguém. She began to save her money. E ela começou a guardar She began dinheiro. to send her money E ela começou a enviar esse dinheiro so that children in her village
could attend school. para que essas crianças na vila dela pudessem ir à escola. And she would call and check on her children. E ela ligava para eles e checava nas crianças. She would say, "How are they doing?" E ela dizia, como é que eles estão indo? Tá tudo bem com eles? Mama Cecily, they are not doing well. E eles falaram, Mama Cecília, eles não estão Because- nada bem. She was watching their grades, their academic performance in school. Porque ela estava vendo as notas deles, as notas acadêmicas ali na escola. And she said, "Why are these children not doing well?" E ela perguntava, por que essas crianças não estão indo bem? And they said, "Because they are hungry." E disseram a ela, porque eles estão com fome. So she began to save her money. Então ela começou a guardar mais dinheiro. She began to send her money, E começou a enviar o dinheiro. not only to help pay the school fees, Não somente para pagar as mensalidades ali, as but necessidades to da feed escola, the children. mas para alimentar também as crianças. This lady is a janitor. E essa moça é uma zeladora. It's a very humble job. É um trabalho bem humilde. It's not a high-paying position, E não recebe grandes pagamentos. but she would save her money. Mas ela guardava, economizava dinheiro. She connected with someone in Louisville, Kentucky. Lorabelle. She connected with a friend there. Então ela entrou em contato com um amigo ali no Kentucky. And she said, "I need to go and check on my children in the Congo." Ela disse, eu tenho que ir lá e checar essas crianças lá no Congo. And her friend said, "We will pay your way." E o amigo disse, ok, nós vamos pagar a sua viagem. So Cecily went to the Congo, Então Cecily foi para o Congo, returned to her home village, voltou à sua cidade natal, sua vila natal. and she began to look at the situation. E ela começou a olhar a situação. These children she is sponsoring to school. Essas crianças que ela estava financiando para irem à These escola. children that she's feeding. Dessas crianças que ela estava alimentando. While they were doing better, E while they were improving their situation, enquanto eles estavam melhorando a situação deles, she ela recognized reconheceu that they needed more. que eles precisavam de mais. And she said this, E ela disse isso. "These young people need some practical training Esses jovens, eles precisam de treinamento prático. because in this area they live in, Porque nessa área que eles vivem, if they don't have some practical skills, eles não têm habilidades práticas. they're not going anywhere." Eles não vão a nenhum lugar assim. And so she began another school. Então ela começou uma outra escola. She said, "I will start my own school E ela disse, eu vou começar a minha própria and I escola will teach practical things to these children." e eu vou ensinar coisas práticas para essas crianças. So she took what little money she had and she rented a little room. E ela pegou esse pouco dinheiro que ela tinha e foi And para she um pequeno told these quarto. children she had been sponsoring, E ela disse para essas crianças que ela estava "We're going to have a financiando, class. nós vamos ter uma aula, We're going to teach you nós vamos ensinar how to vocês cut hair. a como cortar cabelo. We're going to teach you Nós vamos ensinar vocês how to sew clothes. a como costurar roupas. We're Fazer going to roupas. teach you Nós vamos ensinar vocês some carpentry um pouco de carpintaria, so that you can have a practical skill. para que você possa ter uma habilidade You can prática, earn a real living for yourself and your families. para que você possa conseguir realmente sustentar a sua família e a vocês mesmos. This lady's a what? E essa moça é um quê? É uma o quê? She's a janitor. Ela é uma zeladora. She's going to do what? E ela vai fazer o quê? She's going to start a school Ela vai começar uma escola, half a world away from where she lives. meio mundo de onde ela estava morando, She said, so we set the date in which we would start the school. e nós acertamos a data que nós iríamos começar a escola. And she had been sponsoring about 20 students. E ela estava financiando cerca de 20 alunos. And she said, I expected maybe half of those would show up. Eu espero que pelo menos a metade desses venha aparecer nessa So escola. we just had some small rooms. E nós tínhamos apenas uns pequenos quartos. And when the day came for registration, E quando eles vieram para se inscreverem, the young people began to line up. os jovens começaram a se enfileirar. And there was 5, and then 10, E and then tinham 20, 5, e and depois then 10, 30, depois and then 40, 20, depois 30, and then depois 40, 100, and depois then 100, 150 children were depois lined tinha up. 100, 150 crianças ali. They said, we want some practical training. Nós queremos um treinamento prático. She said, what are we going to do now? E ela pensou, o que eu vou fazer agora? We only have a small place. Nós só temos um lugar pequeno. And she began to think about, what can I do? E ela começou a pensar, o que eu vou fazer?
And she rented another room. E ela foi para um outro quarto And she hired some teachers. e ela contratou alguns professores. What is she again? E o que ela é mesmo? She's a janitor. Ela é uma zeladora. She came back to the United States. E ela voltou para os Estados Unidos. And God gave her a dream. Deus deu um sonho a ela. You must build your own school. Você deve construir a sua própria escola. And so she began to look. E ela começou a What can I do? procurar, pensar, o que eu How can posso I build a fazer? school? Como é que eu vou construir uma escola? I don't know what to do. Eu não sei o que fazer. She was a janitor, Ela era uma zeladora. but God had given her this passion to help her people. Mas Deus deu ela uma paixão a ela de ajudar pessoas. And she said, I know what I'll do. E ela disse, eu sei o que eu vou fazer. She didn't know about the OCI rule, Ela não sabia sobre a OCI. the 3S rule. Há uma regra da OCI dos 3 S's. Start simple, Comece simples, start small, comece pequeno and start soon. e comece logo. But she said, Mas ela if I'm disse, going to build a school, eu vou construir uma escola, I've got to have a place. eu preciso de um lugar. And so she talked to the community. Então ela falou com a She comunidade shared with them her dream to build a school there for their children. e ela compartilhou o sonho dela de construir uma escola para as crianças. And they gave her some property. E eles deram uma propriedade para ela. And then she says, what do I do now? I've got to build a building. E ela pensou, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que construir o prédio. So someone said, we'll draw you the plan. E alguém disse para ela, nós vamos desenhar para você o plano, o projeto. They drew the plan for Cecily. E eles desenharam o projeto para ela. And I think they forgot she was a janitor. Mas eu acho que eles esqueceram que ela era uma Because they drew the zeladora. plan Porque eles fizeram um plano for a 3-level building para um prédio de 3 andares, with room for classrooms, com salas de aula, with room for activities for the children. com salas para atividades para as crianças. I'm going to say, from my own standpoint, Eu vou dizer que, na minha própria it was perspectiva, a massive educational facility for that community. que era uma instituição de educação massiva para aquela comunidade. And she looked at the plan. E ela olhou para esse plano, esse projeto, She says, what am I going to do? e ela pensou, o que eu vou fazer? And she came home. E ela voltou para casa. She said, I know what I'll do. E ela disse, eu sei o que eu vou fazer. If I'm going to build a building, Eu vou construir um prédio. I've got to have some cement. Eu preciso de cimento. And so she said when she would go to Walmart, E ela disse que quando foi para o Walmart, she would go shopping. ela foi lá fazer as And compras. she would walk around in her community. E ela andava ali no meio da comunidade. She would stop people. E ela parava pessoas. And she would say, I'm building a school in the Congo. E ela falava, eu estou construindo uma escola And no I need Congo. you to help me. E eu preciso de você para me ajudar. They would say, what do you E need? eles falavam, o que você precisa? She says, please, Ela dizia, por favor, give me one bag of cement. me dê um saco de cimento. They said, one bag of cement? Eles falaram, um saco de cimento? She says, yes, please, just one bag of cement. E ela, sim, só um saco de This cimento. will help us to build the school in Congo. Isso vai nos ajudar a construir a escola no Congo. She was building a school in the Congo. Ela estava construindo uma One escola no bag Congo. of cement at a time. Um saco de cimento por vez. And they would say, oh, how much is a bag of cement? E quanto que é um saco de cimento? And they would give her E, Money. e davam para ela o dinheiro for a bag of cement. para o saco de cimento. And a bag of cement. E mais um saco de And a cimento. bag of E cement. mais um saco de cimento. And I said, tell me, Cecily, what does this thing look like now? E eles perguntavam, Cícero, como está essa estrutura agora? I should have put pictures on here. She sent me some pictures. Eu deveria ter colocado fotos In aqui. the Ela me last mandou couple algumas of days. fotos nos últimos dias. I said, Cecily, I want to see your school. E eu disse, Cícero, eu quero ver a sua escola. And there are concrete columns standing up out of the ground. E há colunas de concreto saindo ali do chão. Concrete beams that have been poured. E vigas de concreto que estão sendo colocadas. One bag Um saco of cement de cimento at a time. por vez. They're getting ready to put the ceiling. Eles estão se On aprontando the para first colocarem o teto do primeiro andar. One bag Um saco at a time. por vez. Why not you? Por que não você? And why not now?
E por que What não is agora? preventing you from doing what God has already called you to do? O que está te What is impedindo preventing de you? fazer o que Deus já está te chamando? O que está te impedindo? You say, I don't have anything. Você diz, eu não tenho nada. Janitors don't have much either. Zeladores também não têm muita coisa. Sometimes Cecily told me the people in her community there where she lives in Kentucky, Uma vez ela disse que as pessoas com que ela morava, os vizinhos que ela morava lá no Kentucky, they'll ask her, eles perguntavam a ela, what are you doing? o que você está fazendo? Aren't you thinking about your future? Você não está pensando a Aren't you respeito do seu saving money futuro? for retirement? Você não está salvando dinheiro para What are you aposentadoria? going to do when your children get to go to college? E o que você vai fazer quando essas crianças precisarem ir para a faculdade? You know what she tells them? E sabe o que ela diz para eles? We'll worry about that when the time comes. Nós vamos nos preocupar com isso quando o tempo chegar. Why not you, my friend, and why not now? E por que não você, meu amigo? Por que não agora? Why not you? Por que você não? Why not me? Por que não eu? Are we doing everything that God has called us to do? Estamos fazendo tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Oh yeah, forgot to tell you. Ah, sim, eu esqueci de falar para vocês. Cecily got a second job. A Cecily conseguiu um segundo emprego. She said, I need more Ela dizia, resources. eu preciso de mais recursos. I said, what are you doing for your second job? E perguntaram, o que você está fazendo com o segundo emprego? She says, when I get off work, Quando eu saio do emprego, do trabalho, I have some people that I clean houses for. tem algumas pessoas que eu limpo a casa delas. And I take all the money I earn cleaning houses. E eu junto todo esse dinheiro quando eu faço faxina nas I casas. set it aside to invest in my school in the Congo. Eu salvo esse dinheiro para construir a minha escola lá no Congo. Why not you? Por que não você? And why not now? E por que não agora? What is preventing us O que está nos impedindo from investing in God's work? de investir no trabalho de Deus? We use all kinds of excuses. I have my own list. Nós usamos todo tipo de desculpas. Eu tenho a minha própria lista. But I believe Mas eu creio someday, que algum dia, when Cecily shows up in the heavenly kingdom, quando a Cecily aparecer lá no reino celestial, that God's going to say something like this: que Deus vai dizer algo assim para ela. You did it unto the least of these my children. Você fez como é um destes pequeninos. That was like doing it for me. Era como se você tivesse feito para mim. Is there anything we have that we shouldn't be willing to give for Jesus? Não deveria ter nada que nos estivesse impedindo de fazer algo para Jesus. Is there anything that we should save for ourselves? Se algo que nós podemos salvar para nós mesmos. He gave everything. Ele deu tudo. He put it all on the line Ele colocou tudo for à us. disposição por nós. We need to pray for Cecily. Nós precisamos orar pela Cecily. No, maybe we need to pray for ourselves. Mas sabe, eu acho que nós precisamos orar por nós mesmos. That somehow Para que we de alguma could forma, catch the spirit of mission and ministry and que sacrifice. nós possamos pegar esse espírito de sacrifício, de missão. That somehow Para que de alguma forma, we could understand nós possamos entender that God wants to use every single one of us to do something. que Deus quer usar cada um de nós para fazer algo. That God has children Que Deus tem filhos scattered all over this planet espalhados por todo este mundo that need help. que precisam de ajuda. And He wants to use us E Ele quer nos usar in some capacity, in some way, com to capacidades de help alguma relieve forma suffering para ajudar a aliviar o sofrimento and to help His children. e para ajudar os seus filhos. I met this lady Eu conheci essa moça and her son e o filho dela in the Philippines. nas Filipinas. I was there in September, August, maybe it's August, this past year. Eu estive lá em setembro, talvez agosto do ano passado. And I took this picture because I wanted to tell you about the story of some of the children in the Philippines. E eu tirei essa foto porque eu queria contar a história para vocês de alguém On que this mora na particular Filipinas. day, E nesse dia em particular, we were delivering two things. nós estávamos entregando duas coisas. We were delivering blankets Nós estávamos entregando and we were delivering cobertores the gospel e também o evangelho in a picture roll.
Do you know what a picture roll is? Um rolo de imagens, tipo da escola sabatina. It's the gospel in pictures. É o evangelho em imagens, em fotos. Because a picture Porque uma foto can speak in any language. pode falar em qualquer idioma. So we were delivering blankets. Então nós estávamos entregando Because- cobertores, A few weeks earlier, porque umas semanas antes, a child uma criança had died havia morrido from exposure to cold in the mountains of the Philippines. por exposição ao frio nas montanhas das Filipinas. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? Losing your child Perder o seu filho because it's too cold at night porque está muito frio de noite and you don't have a blanket? e você não tem um cobertor? We think the Philippines is a tropical place. Eles pensam que a Filipinas é um lugar But tropical. when you go up in the mountains, Mas quando você vai para as some of montanhas, those mountains are like 5,000 feet tall. algumas montanhas são 5.000 pés de altura. We were on the island of Palawan Nós estávamos na ilha de Poluan, in the southern part na parte sul, where the mountains are tall, onde as montanhas são bem altas, especially when it rains. especialmente quando chove. And at night, E quando é noite, it gets very chilly. fica muito difícil ali. We have a group of missionaries there Nós tínhamos um grupo de that are missionários ali teaching in the jungle schools of the que Philippines. estavam ensinando nas florestas, nas escolas das florestas ali das And Filipinas. as we were getting ready to leave the United States of America and travel to the E Philippines, enquanto estávamos aprontando para sair dos Estados Unidos da América para I irmos said, às "What Filipinas, eu do the disse, teachers need? eu perguntei, o que os professores precisam? I would try to bring something maybe for the children." Eu tentaria trazer alguma coisa, talvez para as crianças. And they said, "Oh, please, E eles disseram, por favor, if you could just bring them a raincoat, se você puder trazer uma capa de chuva, a warm raincoat." uma capa de chuva bem quentinha, I said, "A warm raincoat?" uma capa de chuva They said, quentinha. "Yes, up in the mountains. Eles disseram, sim, nas Our montanhas, missionaries have to travel by foot. nossos missionários têm que viajar a pé. Often they find themselves soaking wet." E eles geralmente se acham bem suados. And I said, "I didn't think of that. E I eu não never would pensei have nisso. thought of that." Eu nunca teria pensado nisso. So we went down to the sporting store E eu fui para essa loja and we bought raincoats, e nós compramos capa de chuva. warm raincoats that really will protect you. Capa de chuva que realmente te protegeriam. And we bought us a big suitcase. E compramos uma mala bem grande. We stuffed all those raincoats in a E suitcase. colocamos todas essas capas dentro dessa mala. Oh, how those teachers were smiling. Como esses professores We estavam didn't know sorrindo. exactly what size they were. A gente não sabia But you know, exatamente it qual era o didn't matter tamanho if it deles. was a little big or was a little small. Mas não importava se era um pouco You know, grande ou um pouco menor. sometimes we're a little particular. Sabe, algumas vezes nós somos meio We go, peculiares. "Oh, this doesn't fit like just exactly right." A gente pensa, isso aqui não serviu tão bem. They didn't care. Mas eles não se importavam. It was a raincoat. Era uma capa de chuva. The color was okay. A cor estava ótima. The size was O okay. tamanho estava ótimo. Because it was a raincoat. Porque era uma capa de chuva. And it knew it would keep them warm and dry. E eles sabiam que isso manteria eles Friends, aquecidos e secos. sometimes the needs are simple. Irmãos, às vezes as necessidades são bem simples. Sometimes we want to complicate things. Algumas vezes queremos complicar as coisas. What's the value for that child right there E qual é o valor para uma criança como essa aí, who will have a blanket now? que agora tem um cobertor? What if you didn't have a blanket? E se você não tivesse um cobertor? What would you want someone to do for you? O que você gostaria que alguém fizesse por você? Yeah. What if you didn't have a raincoat? E se você não tivesse uma capa de chuva? We live mostly in the Western world here. Nós vivemos aqui na parte ocidental do mundo. Well, it's true that Brazil is not really Western world. It's very close. O Western Brasil não é world. não seria na parte ocidental. A place where life is pretty good. É um lugar onde a vida é bem confortável. Yeah. Ellen White said this in Review and Herald, March 13, 1888. Ellen White disse isso no Review and Herald em 13 de março de 1888. One soul Uma alma
is of infinite value. é de valor infinito. She went on to say E ela in disse Acts of the mais, Apostles, page 370, em Atos dos Apóstolos, página 370. if Christ left the 99 that he might seek and save one lost sheep, Se Cristo deixou as 99 a fim de buscar e salvar a única ovelha perdida, can we be justified seremos nós justificados in doing anything less? caso façamos menos? She goes on to say, E ela continua dizendo, is not a neglect to work as Christ worked and to sacrifice as he sacrificed a betrayal of sacred trust, an insult to God? não é uma negligência em trabalhar como Cristo trabalhou, em sacrificar como Ele sacrificou, uma traição a sagrados depósitos, um insulto a Deus? I want to ask you a question this afternoon. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Why Essa not tarde. you? Por que não você? And why not now? E por que não agora? What is preventing us? O que está nos impedindo? Esther chapter 4 and verse 14. Livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Who knoweth Quem sabe whether thou art come to the kingdom for such a time as this? se você veio ao reino para um momento como este? Who knows Quem sabe what your destiny is? qual é o seu destino? Only God knows. Apenas Deus sabe. Why not you? Por que não você? And why not now? E por que não agora? The world's a big place. O mundo é um lugar grande. The needs are endless. As necessidades são infinitas. But God has a plan. Mas Deus tem um plano. He reaches Ele alcança and saves people e salva pessoas, one soul at a time. uma alma por vez. What would it mean O que significaria if you were to invest your entire life? se você investisse a sua vida inteira, Every bit of money you have, cada centavinho de dinheiro que você tivesse, every bit of energy you have, cada minúcia de energia que você tem, but you could save one soul for the kingdom of God. mas você poderia salvar uma alma para o reino de Deus. I suggest to you today Eu sugiro para você hoje that you would be infinitely rewarded, que você seria infinitamente recompensado, because one soul porque uma alma is of infinite value to God. tem um valor infinito para Deus. There's no shortage of work on this planet, Não há fim de trabalho nesse planeta. but there is a shortage of people. Não há pouco trabalho neste mundo, mas há pouca quantidade de pessoas. People who are willing to go, Pessoas que estejam dispostas a ir. people who are willing to engage, Pessoas que estejam dispostas a se engajar. people who are willing to commit Pessoas que estejam dispostas a se comprometer to be part of the harvest. para ser parte da colheita. And Jesus said, E Jesus disse, pray ye therefore orem for laborers. por trabalhadores. I've been blessed to be here this weekend, Eu fui abençoado em estar aqui esse final de semana. and I hope that you've been blessed. E eu espero que você também tenha sido abençoado. Maybe Talvez someone would just like to, we could have time for just a couple of people to share what blessing or what you've received by being here this weekend. Então, eu gostaria de saber se tem alguém aqui disposto a falar de algo que gostou desse final de semana. O Isaac vai estar passando com os microfones aqui. Se realmente impactou a sua vida com essa mensagem que nós ouvimos aqui esse final de semana. So if you've been blessed and you just want to share a little testimony to inspire someone else, this is the time. Então, se você foi abençoado e tem a vontade de compartilhar de como você foi abençoado esse final de semana, este é o momento. Bom, meu nome é Matheus, conversei com alguns aqui já. Alguns meses atrás tenho me decepcionado com uma empresa, coisas que a gente busca desse mundo. E pela segunda vez o OCI veio para o IESC. And second time, Eu moro na cidade vizinha, então
eu me senti abençoado porque Deus trouxe todos vocês I feel para blessed because God a brought you cidade here vizinha que eu moro. to this neighborhood town that I Então, live. eu fui muito abençoado, sim. So I Me was emociono really blessed. e com certeza sei que Deus tem um plano para minha vida. Meu nome é Jonatas. Eu sou professor aqui no IAESC de ensino religioso e inglês. Eu tive o privilégio de ser um aluno no Wildwood, né, que é uma instituição do OCI. Foi lá que eu conheci o OCI. E nos meus últimos anos eu tenho tido uma experiência uma experiência de atingir o fundo do poço quando eu descobri que eu era autista, eu era obreiro bíblico, era um pastor auxiliar, e aí não deu nada certo. E eu, muito triste com isso tudo, eu vim parar aqui no IAESC e vim aqui trabalhar como motorista. Aí depois virei um professor, porque eu substituí aulas e gostaram das minhas aulas. E eu já venho fazendo um trabalho com meus alunos, que é algo que eu não conseguia fazer antes. Conseguir alcançar eles, mostrando o amor de Deus e aquilo que Deus fez na minha vida. E agora, olhando esse congresso aqui do OCI, um pouco da decepção que eu tinha de não poder ser um pastor ordenado ou coisa do tipo, eu vi muito mais a importância do ministério daquele que não é um pastor ordenado, que eu no momento sou também um ministro leigo. Então, esse fim de semana foi uma bênção para mim, para eu poder entender melhor ainda a missão que Deus tem para mim e tem para cada um de nós. Olá, meu nome é Eulina, eu trabalho em Joinville. I work in Joinville. Nós temos uma loja de produtos naturais e já trabalhamos levando a mensagem de saúde através da loja, através das redes sociais. E o Senhor tem colocado muito forte no nosso coração ir para o campo, mas sem experiência nenhuma e com o objetivo de receber pessoas para mostrar o nosso estilo de vida. Mas estava um pouco vago. E aqui no Congresso, nós sentimos a confirmação desse chamado do Senhor. O meu nome é Vitória, My name is eu estudo aqui no colégio, sou funcionária também. E eu sempre tive um sonho no meu coração de ser missionária, fazer missão, viajar pelo mundo falando de Jesus. to travel around. E nesse congresso eu entendi que Deus realmente quer isso para minha vida. Eu senti que Deus estava fazendo um chamado para mim e que realmente esse é meu sonho, que eu desejo, né, com a ajuda de Deus, cumprir todos os meus objetivos. E apesar de eu fazer apenas 17 anos esse ano, eu sei que eu tenho muita coisa para viver ainda e eu sei que Deus vai estar do meu lado, me ajudando a cumprir esses meus sonhos que eu tenho para a obra dele. That I have for His work. Meu nome é Ellen, eu sou de Belém do Pará e assim, creio que Deus sempre tem propósitos na nossa vida, né? Eu estou aqui porque fazia 2 anos que eu não via meu filho e meu filho morava em Joinville e foi transferido para cá, né? Ele está trabalhando aqui e aí meu filho me presenteou, né? Passar o Natal, né? E ele disse que ia comprar a passagem de vinda, mas não de volta. E assim, eu estou passando por um processo um pouco difícil, né, de separação, mas eu sou da área de saúde também, estou me recuperando de uma lesão no braço, né?
E aí eu orei para Deus que Deus mostrasse, né, a direção. Estive fora do Brasil, retornei para resolver essa situação e me coloquei à disposição de Deus. E de repente surge essa oportunidade de conhecer vocês. E desejo colocar assim, eu disse que eu ia fazer a inscrição e todos que aparecessem e que Deus dirigisse, porque Deus tem um plano para cada criatura, assim como foi cantado no hino, né? Então é isso. Estou aqui como todos devem estar, né? À disposição de Deus. E é isso. Agradecer por essa oportunidade, por vocês, pela obra que estão fazendo em tantos lugares, né? Meu nome é Kelly, já estive nos últimos anos trabalhando em ministérios também, da UCI, visitei muitos lugares diferentes. Agora acabei de casar com esse rapaz aqui, o William, faz 3 semanas, gente, que a gente casou. A gente veio para cá para pedir a direção de Deus para nossa vida agora como casal. E a família do William é daqui de Santa Catarina, vim para cá também. E a gente não sabia direito, né, amor, o que Deus tinha para nós aqui nesse estado. Mas eu achei muito providencial. A gente ficou sabendo que o congresso ia ser exatamente aqui. A gente falou, vamos lá. Então, eu quero agradecer porque Deus reuniu tantas pessoas, né, com a mente assim voltada para a missão. A gente reencontrou ali a Giza também, reencontramos o Israel e outras pessoas que têm esse desejo aí no coração. Então, eu quero agradecer por essas pessoas terem tido a oportunidade de se conhecerem. E eu peço que vocês orem para que seja realmente estabelecido aqui nesse estado um ministério oficialmente, né, ligado ao CI, que ainda não existe ainda, né? Vai começar agora com o plano ali do Israel de ter o curso missionário. Então, enfim, quem tiver interessado em colaborar de alguma forma, né, depois converse lá com ele. E eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e ter também esse privilégio de alguma forma, colaborar na obra de Deus aí. Amen. Thank you so much. As we close today, I'm just going to invite all of you to come forward. We want to pray for you. Para And finalizar, I've eu gostaria asked que chamar de todos some of our vocês aqui na leaders and frente. pastors to join us here. Just come down to the front. We want to pray Aqui para frente, a gente together vai orar before por we vocês. leave. And just ask God to bless each one of you, to give you courage, to give you strength. Quero pedir a Deus que venha abençoar vocês, dar coragem e força para a obra que vocês têm a realizar. Pastor Wesley, maybe you could come over here. Pastor Wesley, se eu puder vir aqui. James, maybe you could come over here with them. James, se você puder vir aqui com eles. Pastor Wesley and Isaac and Isaac. Narlin and James are going to all Narlin pray, e James and when vão they orar. finish, E quando eles finalizarem, then I will offer a final prayer. e eu vou fazer a oração final. Dedicate ourselves to God Dedicando and to nós His todos aqui a continued Deus, ministry. cada um dos seus ministérios. You can start, Yanni. Pode começar. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos nesses dias. Esta instituição foi abençoada pela representação dos ministérios que aqui se fizeram presentes. Nós pedimos, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito para cada um. Todos que estão envolvidos de alguma forma em cumprir com a missão aqui nessa terra. Que tenhamos, Senhor, sabedoria, tenhamos direção do Teu Santo Espírito e que aquilo que fizermos seja para a salvação de almas, o agradecimento da Tua obra e para a Tua honra e a Tua glória. É por isso que nos colocamos em Tuas mãos, queremos ser instrumentos Teus, que o Senhor nos dirija, nos abençoe e proporcione oportunidades para cada vez mais alcançar mais pessoas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Father in heaven, we're thankful for the time we spent together this weekend. Pai Celestial, te agradecemos pelo tempo que passamos aqui nesse final de semana. You could have called faithful Moses and many other patriots and prophets in this time. O Senhor poderia ter chamado muitos profetas fiéis como Moisés para esse tempo. But you saw it fit to pass the baton onto us in Mas o these Senhor- last days. Mas o Senhor passou essa responsabilidade a nós nestes últimos dias.
I pray that you help us to be faithful to carry through till the end. Eu peço que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis até o fim dos tempos. Be with every individual and ministry represented here today. Seja com cada indivíduo e cada ministério representado aqui hoje. Give us clarity of thought of what you want each one of us to do, Lord. Nos dê clareza de pensamento para o que nós precisamos fazer, Senhor. And give us the inspiration and the equipping so that we can carry out the work. E nos dê a inspiração e os materiais necessários para que possamos fazer esse trabalho. For we ask in Jesus' name. Nós Amen. pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Lord, we want to ask a special blessing on each one that has come forward here. Senhor, peço uma bênção especial por cada um dos que vieram aqui à frente. Your Spirit has spoken to many of their hearts, O Teu Espírito falou com muitos dos corações aqui. and we want to pray that your Spirit would help them to do what you're calling them for. E eu peço que o Teu Santo Espírito os ajude a fazerem de acordo com o chamado que o Senhor está fazendo a eles. Give each one a special work. Que o Senhor dê a cada um deles um trabalho especial. Guide their decisions. Guie as decisões deles. Several here are just starting to form new projects. Alguns aqui estão começando novos projetos. Please guide all of their decisions. Por favor, guie todas as decisões deles. Help them to look to you for direction. Por favor, ajude que eles olhem para o Senhor, para a direção. And for those that are currently laboring at ministries, E para aqueles que já estão trabalhando nos I'm going to ministérios, pray that you would strengthen them. peço que o Senhor os fortaleça. Help them with the trials, challenges that they face. Peço que o Senhor os ajude nos lutas e desafios que eles enfrentam. Please bless their families. Por favor, abençoe as famílias Bless deles. each one with health. E abençoe cada um deles com saúde. And we also just want to pray for Marlon's baby, Eu também peço pela bebezinha do Marlon. that your hand would be over this child. Que a sua mão seja sobre essa criança, Senhor. And we also pray for safe travel for everyone that will be on the roads today. E eu peço também uma viagem segura para cada um dos que pegarão a estrada hoje. Please protect your people Por favor, proteja o teu povo. and help us to truly be lights in this world. Por favor, nos ajude a sermos como Jesus neste May we mundo. go from this place filled with the presence of Jesus. E que possamos sair deste lugar cheios da presença de Jesus. For we ask it in his name. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. Nosso maravilhoso Pai, graças te damos, porque apesar de não podermos fazer nada sem o Senhor prometeste o seu Santo Espírito para todo aquele que pede. E aqui estamos nós reunidos, clamando que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do seu Santo Espírito, para que a sua vontade seja uma realidade na nossa vida e para que a nossa vontade esteja sempre submissa ao seu querer. Muito obrigado por ter revelado a sua glória na face de Jesus Cristo. E essa glória, ela está sendo refletida através da sua palavra. E a sua palavra promete que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. E por isso temos a certeza, ó Pai, de que o Senhor responderá a nossa oração segundo a sua sabedoria e providenciando aquilo que a gente precisa para levar avante o seu plano, dar-nos um coração disposto a obedecer e o poder do Espírito Santo para executar essa obediência. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Father in heaven, today we come in the name of Jesus, Pai, nós vimos diante de Ti no nome do Senhor Jesus, who has promised to be with us until the very end, que prometeu estar conosco até o fim and has promised to walk with us through difficult times, e que prometeu estar conosco nos tempos difíceis and to give us the Holy Spirit. e prometeu nos dar o Santo Espírito. Lord, I pray for a blessing on each person gathered here. E eu quero uma bênção especial por cada pessoa reunida aqui, Senhor. We look forward to your soon coming Nós estamos ansiosos para a sua volta and the day when we can meet again in your eternal kingdom. e o dia que nós poderemos nos encontrar novamente no seu reino, Senhor. Until then, Mas até lá, please keep us in your watch care. por favor, nos mantenha sob os seus cuidados. In Jesus' name we pray. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amen. Amém, Senhor. May God bless you, friends. Que Deus abençoe vocês, amigos. Thank you for coming, Obrigado por virem and let's stay strong in God's work. e permaneçam fortes no trabalho de Deus. Amen.